Faz de conta. Estamos de volta com um mergulho incrível nas águas do Todo Seu. Rubinho, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o animal que você tem mais medo do fundo do mar? Eu vou dizer uma coisa, porque o meu convidado não tem medo de polvo gigante, nem de arraia, nem de tubarão. Aliás, ele nadou com mais de 40 espécies de tubarão. Você tem medo de algum? Eu tenho medo do mar. Primeiro, eu já tenho medo do mar. Porque ele é o maior, o mais lindo e o mais traiçoeiro. Sem dúvida. O mar. E ele me ensinou, esse seu amigo, me ensinou que com água não se brinca. Se brinca com baleia. Sim. Se brinca com pintado, com dourado, água doce, água salgada. Mas eu tenho medo. De tudo? Mar mata. Ó, ele tem 25 anos de profissão, já dirigiu mais de 60 documentários em todos os continentes. Não tem medo de coisa selvagem, não. Porque, afinal, ele é o Lawrence Wahba. Tá bom, querido? Como é que você está? Boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigado sempre por me receber. Boa noite, favor. Caçulinha. Eu tenho medo daquela lula de Humboldt. Sabe? Aquela é uma que eu ainda não encontrei. A lula de Humboldt, eu morro de medo daquilo. Acaba com os cachalotes, corta todo mundo ao meio, tá louco. Não, mas cachalote come ela. É, claro, faz ele muito bem. Mas esse é um bicho que eu ainda não encontrei. Pouca gente encontrou, né, Lawrence? Existem várias espécies de lulas gigantes, né? Tem a de Humboldt, que é grande, depois tem a lula colossal e a lula gigante. São animais maiores que um barco, né? Que inspiraram todas aquelas lendas e mitologias. Exatamente. Bom, são mais de 20 anos de carreira, né? Que eu apresentei aqui, de muita aventura para contar com toda certeza. De onde veio essa tua paixão pela natureza, Lawrence? Rony, você sabe que essa pergunta é difícil de eu te responder. Assim, meus pais me influenciaram um pouco, porque desde criança a gente explorava lugares remotos no litoral do Rio, litoral de São Paulo, aqui perto. Ficava em casa com luz de lampião, convivia com caiçara. Mas é uma coisa que acho que meio que nasceu comigo, porque ninguém da família tem uma profissão como a minha. Olha só que coisa linda que tá vendo. Olha, dá uma olhada, olha, suricato, eu acho esse bichinho a coisa mais bonitinha. Olha só, isso aí é o reino animal... Reino Animal de Áreas de Lawrence Wahba, 2012. Estava em Botsuana, na África. Nossa. Saudades desses bichinhos. Mas é muito bonitinho, né? Ele foi imortalizado naquele Rei Leão. O Rei Leão, né? O Timão e o Pumba, né? Que era o javali, que fazia dupla com ele. Você ganhou, acho que foi em 2013, um Emmy. Ganhei que é um o Emmy. Sonho de qualquer documentarista. É um reconhecimento, né? Ainda mais que foi a versão americana do Emmy, pois não foi o direção latino. De fotografia, você ganhou, né? Foi Outstanding Cinematography, mas foi uma obra conjunta. Eram 17 documentaristas que fizeram o América Indomável, Untamed Americas, para National Geographic, e eu fiquei com alguns pedaços do Brasil. Olha que coisa linda. Eu filmei a parte dos golfinhos, a parte dos botos. Essa série foi um grande sucesso, né? E eu tive o prazer de participar e aprender um pouco junto com todos os documentaristas que trabalharam nela, né? Eu sou absolutamente suspeito porque eu só assisto isso em televisão. Que bom, obrigado por prestigiar. Só assisto documentário e telejornal. Então, não vejo filme. Então, eu acho isso maravilhoso. É um trabalho, né, que você tem que estar muito integrado com a natureza, você tem que esperar o animal, né? Os nossos atores, ao contrário de ficção, eles não obedecem a claquete e a ordem do diretor. Claro, né? Você tem que ter certos... Você tem que esperar. O nome do jogo é paciência, né? Você conta com os melhores guias para saber onde que há possibilidades do fenômeno acontecer, e aí você tem que esperar. Essas sequências, por exemplo, quem filmou foi o Andy Mitchell, que é um amigo meu da National Geographic americana, e são semanas e semanas, na época do acasalamento dos alces, eles precisam ficar esperando o momento que dois machos vão fazer essa luta para disputar uma fêmea. Um já desistiu e o outro ficou aí, o vencedor. O vencedor vai ter o direito de procriar, o que na natureza faz muito sentido, porque daí se reproduz o gene do animal mais forte. Mais forte, correto. Até a fêmea que escolhe sempre o macho.
né? Depende da espécie, mas algumas espécies, por exemplo, no caso dos leões, quem vai decidir é o macho mais forte que vai subjugar. E daí, se a gente olhar sobre uma ótica humana, parece que é machismo, isso aqui não tem nada disso. Na natureza, a coisa é simples. Se o macho mais forte for aquele que se reproduzir, para a espécie de leão, o filhotinho vai nascer com uma genética mais forte. Correto. Então, vai melhorando a espécie, né? Quem parece que procura o parceiro são as aves, né? E tem espécies que são monogâmicas, né? Elas pareiam para a vida toda. E daí, quando um dos parceiros morre, ela para de reproduzir. É muito interessante. Lógico, nos últimos, acho que 5 anos, pelo que me passaram, você percorreu paisagens submarinas. Verdade. Em 20 países? Estou falando bobagem? Não, passei 45 locações em 20 países. Você é insuportável. Como que foi essa experiência? Conta. Olha, Rony, foi muito bacana porque assim, começou por acaso, na verdade, né? Eu estava num programa de TV aberta, saí depois de 8 anos de contrato, não sabia direito o que ia fazer e tal. Falei, dar uma relaxada, um amigo meu, fotógrafo também da National Geographic, Daniel Botelho, me convidou para ir com ele para a África do Sul, porque ele tinha uma permissão especial para fotografar umas baleias. Eu fui com ele, levei minha câmera, filmei as baleias e falei, o que eu vou fazer? E aí eu fui, né? Qual vai ser meu próximo projeto? À medida que Câmera submarina, com toda certeza. Exatamente, certamente. E aí eu comecei a viajar esses países, coletando imagens como se fossem peças de um quebra-cabeça. Que coisa maravilhosa. Esse é o povo gigante. E eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com aquele material. E à medida que eu fui viajando e juntando essas imagens, às vezes eu ia fazer um trabalho para a TV da Alemanha, com as baleias. Aí eu ficava 2 semanas filmando para os alemães, terminava, falava, vou ficar mais 2, 3 dias fazer umas imagens para o meu projeto. Tá. E em 2016, no começo do ano passado, a NetGeo perguntou qual que seria meu próximo projeto, se eu tinha alguma ideia para propor. Eu falei, olha, eu estou há 4 anos coletando imagens, vamos fazer uma série sobre fundo do mar? E eles compraram na hora, com o financiamento deles, eu comecei a trabalhar no roteiro e fazer viagens específicas para pegar as imagens que faltavam para encadear o roteiro. Então foi... Teve até submarino envolvido nessa história? Teve 2 submarinos. A gente utilizou na ilha Roatán, no Caribe, um submarino do capitão Carl Stanley, que construiu o submarino, fomos a 666 metros. Uau, e nas Ilhas que pressão, gente. Mas dentro do submarino você não sente, né? Aliás, se sentisse claro. É porque tinha... Já morreu, né? Já morreu. Agora, foi uma experiência incrível. E depois, nas Ilhas Coco, um submarino chamado Argo. Também 2 submarinos de pesquisa. Esse Argo, eu já vi um documentário com ele. Tem alguns documentários no National Geographic que ele aparece, né, dentro do barco, eles põem com um guindaste. E ele tem aquele domo acrílico enorme, bonito. Os caras olham para cima. Exatamente ele. E o Roy Kimi, que é o piloto, ficou muito amigo meu, então eu consegui fazer mais tempo de mergulho do que estava combinado. É impressionante, porque quando eu comecei a mergulhar com 7 anos de idade com meu pai e com meu tio. Quando eu vou para o submarino, eu volto a ser um iniciante completo, porque a gente chega numa área do mar onde tudo é diferente. Então, cada peixinho, cada coisinha que eu estou vendo lá, eu nunca vi. Então, é uma sensação que eu voltei a ser iniciante e a descobrir um mundo novo e completamente seco, né? Dentro do submarino. Eu estava falando agora há pouco da Lula de Humboldt, mas esses cefalópodes todos eu tenho alguma admiração e respeito. E você fez um documentário pelos mares do mundo. Isso. Só com cefalópodes, aliás, só com polvo, vai. Aparecem outros cefalópodes, mas o personagem central é o polvo. São 5 episódios. Eu vi na NetGeo isso. É no NetGeo Wild. Aliás, vai estrear amanhã, se quiser assistir às 9 da noite no NetGeo Wild. Vou ver. Que é 591 da Net, 289 da Sky. Esse aqui é o polvo gigante do Canadá. Ele é muito menor do que os cefalópodes, né, como a lula gigante ou a lula colossal. Pau a pau de tamanho, um pouquinho maior que a lula de Humboldt. Mas os tentáculos são enormes, olha. São enormes, né? Aliás, uma curiosidade que pouca gente sabe, mas o polvo é chamado de braço. E aí a lula tem, além dos braços, ela tem os tentáculos. A diferença é que os tentáculos são retráteis. Ele lança como um estilingue para caçar. Então, no polvo se chama de braço. E é esse tipo de curiosidade que a gente aborda na série, né? A ideia que eu tive para montar
montar esse material, esse quebra-cabeça com as imagens que eu captei ao longo de 5 anos, é esclarecer dúvidas que estão no imaginário das pessoas. Então, poxa, dizem por aí, tem um ditado que diz que tubarão bom é tubarão morto. Mas será que é? Qual a importância que o tubarão tem para os oceanos? Qual a importância que o tubarão tem para a gente mesmo? Por que às vezes ele ataca? O polvo é inteligente, a baleia é inteligente, existe polvo gigante? Então, nos programas eu faço uma pergunta e aí com imagens dos lugares em que eu viajei, eu vou contando em primeira pessoa as minhas aventuras e as conclusões que eu fui chegando para dar a resposta dessa pergunta. Você sabe que a gente aprende muita coisa errada sobre as profundezas, até porque nós conhecemos mais o espaço sideral do que fundo de mar. E tem um monte de mitos e um monte de verdades, né, sobre o fundo do mar. Fala alguma coisa aí de mito e de verdade. Acho que o mito que mais, o pior de todos, que mais afeta a natureza hoje em dia, que é importante aproveitar toda a tua audiência e teu prestígio para dar esse recado. É isso. Na verdade, com certeza. É que tubarão é um monstro. Né? Todo mundo fala o tubarão é um monstro, o tubarão é um monstro. Agora, no ano inteiro, no mundo todo, ocorrem cerca de 60 ataques de tubarão contra humanos e a grande maioria não é fatal. Nós, seres humanos, matamos por ano 100 milhões de tubarões. A grande maioria deles, a gente corta as barbatanas, porque alguns países da Ásia acham que é afrodisíaco. Da sopa de barbatana de tubarão. Pois é, nunca ouviram falar de Viagra por lá. E aí eles acham que aquilo é afrodisíaco e jogam o animal para morrer sofrendo aos poucos. Aí a gente tem a cara de pau de dizer que eles são monstros. E quando a gente faz isso, a gente acaba afetando a gente mesmo, porque a gente altera o equilíbrio dos oceanos. Então é uma prática muito cruel. Eu lembro que quando eu comecei em 95 a fazer meus documentários de tubarão e tal, o pessoal falava aquele maluco que fica defendendo tubarão. Passados 21 anos, hoje a gente olha a agenda das grandes ONGs mundiais, WWF, Sea Shepherd, Greenpeace, PIA, todas as grandes ONGs estão defendendo o tubarão na sua agenda porque é um grande mal. Tem muito documentário, Lawrence. Eu vejo muito documentário sobre defesa de tubarão. Já vi um monte, né? Agora, eu fico feliz que as pessoas estão começando a tomar essa consciência, mas ainda estamos longe. Viu? Mas você não se arrisca tanto como o Steve Irwin, não, né? Porque eu vi o cara, que eu te falei, sou fã de documentário, eu vi o cara e disse, ele vai se dar mal. Você não pode brincar com o animal como ele brincava. Vai acabar se arrebentando. Eu pensei que fosse até com um crocodilo. E não foi com uma raia. Uma fatalidade muito triste, eu lamento, né? Agora, existe uma diferença muito grande em relação ao princípio do trabalho. Não estou julgando quem é melhor ou quem é pior. Mas no caso do Steve Irwin, o trabalho dele é que são várias espécies, todas essas são raias. Essa é uma espécie muito próxima que matou ele. Aqui é a raia jamanta, que é a maior de todas. Aquelas que passaram antes são das que matou ele? Essa é a espécie que matou ele, que ele está com o ferrão para cima. Mas é muito azar que aconteceu com ele. Vamos por partes. Primeiro, no meu trabalho, diferente do dele, eu não procuro agarrar os animais. Eu sou de formação cineasta, eu mergulho desde criança. Não quer mostrar que você é o máximo, que você é valente? Não, eu não quero aparecer, eu quero que o bicho apareça. Perfeito. O meu trabalho é fazer as imagens mais bonitas. Perfeito. Agora, ele, que embora tenha esse lado que eu não gosto muito, meio sensacionalista, de agarrar os bichos e tal, ele era um grande ambientalista, ele botava dinheiro próprio para comprar grandes áreas na Austrália e preservar os koalas, os cangurus. Botou milhões de dólares, doou um barco para Sea Shepherd, aqueles que vão lá enfrentar os baleeiros. Ele doou um barco de milhões de dólares do dinheiro que ele ganhava com cinema e televisão, comprou o barco para lotar aqui para vocês protegerem as baleias. Então ele era um grande cara. Que interessante. Mas ele tinha aquela coisa de abusar demais com os bichos. E ele não era um mergulhador experiente. Ele era muito bom nos crocodilos, nos répteis e manuseio, mas não era um mergulhador tão experiente. E ele cometeu, junto com o cameraman dele, eles cometeram um equívoco, que foi acuar a raia. Eu tenho mais de 4.500 mergulhos, eu já, assim, incontáveis encontros com arraias e nunca fui agredido por elas. Mas eu tenho um princípio básico, você chega perto de uma arraia, como naquela imagem, ela vai levantar a cauda e te apontar o ferrão e vai ficar parada. O ferrão é um mecanismo de defesa. Aquela numa postura de defesa e vai aparecer já a postura realmente de defesa, que ela fica igual um escorpião mesmo. Essa é uma raia prego também. Essa é a postura de defesa. Se você acua ela,
Aí, se ela tiver um espaço para fugir, supomos que essa mesa aqui é a raia, estamos nós dois filmando. Se a gente estiver nessa posição, ela jamais vai atacar a gente, porque ela está olhando que a direita dela está livre. Então você pode aparecer aqui, eu posso te filmar, mas o animal está relaxado, porque o animal está com aquele olho falando, aconteceu alguma coisa, eu fujo para lá. Se você ficar aqui e eu vier de lá, o animal entrou em pânico, ele está acuado, ele está cercado. E aí ele pode usar o instrumento de defesa dele, que é o ferrão, para se defender e não atacar. Então as arraias pagaram um preço por ele ser um dos caras mais famosos do mundo nessa área de natureza e ter falecido, mas mesmo a arraia tendo atacado, foi muito, exatamente isso que eu ia falar, Rony, é muito azar. Você imagina que o espinho, por exemplo, o tamanho do meu dedo, se pega aqui no peito, se pega aqui de lado, ele ia ter uma cicatriz, tomar uns pontos e ter uma história para contar. Claro. Mas perfurou perpendicular no coração, ele ganhou a loteria às avessas. Eu não sei de outro acidente fatal de mergulhador de cilindro com uma arraia. Nunca ouvi falar de outro. Mas, Lawrence, quantos tipos de arraia são de fato? Porque eu sei que... É incrível, são mais de 400. A ciência vai descobrindo novos e novos e novos. Agora, todas elas perigosas? Não. Eu digo em termos de defesa. Não, então, o importante é você respeitar o animal. Mas mesmo em termos de defesa, por exemplo, a raia gigante, né, a raia jamanta, ela não tem ferrão, ela é inofensiva. E eu tenho um bloco do programa inteiro sobre a inteligência dela e as novas descobertas científicas, porque a raia é tecnicamente um peixe e está provado cientificamente, não sou eu que estou falando, são pesquisadores, que ela tem uma capacidade cerebral equivalente a de pequenos mamíferos, pequenos roedores e tal. Então ela é uma inteligência absurda para um peixe. Claro, agora, espécies muito perigosas ocorrem, por exemplo, nos rios brasileiros, que são raias com uma das toxinas mais fortes. Sim. E você pergunta para qualquer pescador na Amazônia, no Pantanal, o cara não tem medo de onça, não tem medo de piranha, não tem medo de sucuri. Falou em raia, o cara se arrepia. Você esteve pelos 7 mares, que são muito mais do que 7. Olha, eu não contei quantos são, mas... Que são muito mais do que 7, claro, né? Estou falando em termos de ancestralidade. Mas qual é o mar que mais fascinou você? Olha, eu costumo responder essa pergunta de uma forma assim, é o próximo que eu vou. Porque seria... É injusto comparar, eu vou falar para quem não conhece fundo do mar, mas você está em terra, né? Vamos falar do nosso Brasil. O que é mais bonito? A floresta amazônica, a planície do Pantanal, o litoral do Ceará? Tudo! É tudo! Como é que eu vou comparar um com o outro? É a mesma coisa no mar, é a mesma coisa no mar. Cada ambiente marinho tem as suas belezas e as suas atrações. Seria injusto demais com um eu falar que o outro é mais legal, porque um tem mais cor, outro tem mais animal, o outro tem as algas coloridas. Então, eu gosto de todos. Para um documentarista que está sempre envolvido, vamos dizer, com a adversidade, com o perigo e tal, mas que não tem medo, deve ter alguma coisa que te assusta, não? Você tem medo de quê? Tenho medo de morar em São Paulo, muitas vezes. Eu tenho medo do trânsito, às vezes eu tenho medo de assalto, às vezes... Agora, o pessoal não imagina isso, mas eu fico muito à vontade no fundo do mar e na natureza. Acho que eu dependo demais, isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes pergunto qual a chave do sucesso do seu trabalho, é a tecnologia, é o equipamento, é a experiência. Eu falo, não. A chave do sucesso do meu trabalho é ter a humildade de chegar num lugar, olhar aquele guia local e saber que naquele momento ele é o meu passaporte para o sucesso. Legal. O seu Vanderlei, o seu João lá no Pantanal, o seu Juscelino no Pará e tantos outros guias pelo mundo inteiro, na África, porque aquele cara que está o dia a dia naquela região, ele vai saber onde estão os animais, como se aproximar dos animais e o que fazer. Se a gente, como documentarista, tiver humildade de ouvir aqueles caras, a gente vai conseguir voltar com as imagens e voltar em segurança. Eu, com 2 filhos pequenos para criar, não quero me machucar. Claro que não. Lawrence, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e convido o teu público para assistir Pelos Mares do Mundo no Nat Geo Wild amanhã às 9 da noite. Ok, lá estarei eu. Muito obrigado. Obrigado, queridão. Obrigado.